Mesmo a culpa não sendo sua, a culpa é sua. Olá, meu nome é Larissa Amaral e hoje nós vamos falar sobre o sentimento de culpa e eu vou explicar melhor o que essa frase quer dizer. Mas antes, me responda um pouquinho algumas questões. Você, como pai, mãe, já precisou sair para trabalhar e mesmo deixando seus filhos com babás ou com os seus avós, familiares, você se sentiu culpado? Você já trocou a festa familiar por alguma viagem ou saída com seus amigos e por uma pressão em casa você se sentiu culpado? Ou você foi relaxar um final de semana com seus amigos, mas não parou de pensar que você deveria ficar em casa estudando para passar na prova ou no concurso que você sonha? Se você respondeu sim para alguma dessas questões, esse vídeo pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo com você, como a culpa se forma e a tomar melhores decisões. Então, qual a primeira maneira de você conhecer alguma coisa de uma maneira mais profunda? Qualquer coisa na vida, prestando atenção, certo? Para você aprender sobre algo, primeiro você tem que focar nisso. Aí a culpa não é diferente. Então, quando você percebe que está sentindo culpa, embora seja uma emoção desagradável, é necessário que você preste atenção. Por exemplo, a culpa ela envolve uma gama de emoções, como por exemplo, o medo, o arrependimento, sensação de fracasso, tristeza, muitas vezes raiva contra você mesmo. Então, essas emoções que estão associadas, por isso que nós não gostamos de sentir e queremos afugentá-las rápido. Mas é preciso prestar atenção no começo para entender. Então, a emoção ela é real, você está se sentindo culpado e ela quer te mostrar alguma coisa. Entre elas é a possibilidade de ter errado. Por que possibilidade? Porque assim, ninguém quer errar, fato, ninguém vai de propósito querer errar, que a gente está sempre tomando decisões buscando acertar. Mas às vezes acontece de você se sentir culpado por 3 motivos. A possibilidade real, que é quando você realmente errou e se arrependeu. Aí as outras 2 são interpretações. Por exemplo, você não se arrependeu do que você fez, mas muitas vezes pela forma como você foi criado, pela pressão do ambiente que você está inserido, que impõe uma culpa, ele fala que aquele comportamento que você teve errado, você pode introjetar isso e achar que e ter esse sentimento de culpa, mesmo que racionalmente você não tenha feito nada de errado. Então, o primeiro realmente você se arrependeu. O segundo, você comprou essa culpa que não era sua. Quando você para pensar, você não está errado, mas pela imposição externa. O terceiro também é um pouco ilusório, porque é uma imposição mais interna, em que você não é culpado, mas que como é uma situação que não tem como abarcar tudo, você tem que abdicar de alguma coisa para conseguir outra, você se sente culpado por não conseguir as 2. Por isso que também é ilusório, porque ninguém consegue dar conta de tudo na vida. E essa sensação de deixar algo que é importante, essa falsa sensação de que você está abandonando, pode gerar esse sentimento de culpa. Eu vou explicar melhor isso, mas o importante agora é gravar que a culpa, o sentimento, ele é real, mas não necessariamente a situação você é culpado. Agora eu vou dar um exemplo dos 3 tipos que eu falei. Por exemplo, o primeiro, que é a culpa real, que você realmente percebeu que fez alguma coisa que não deveria e se arrependeu. Por exemplo, digamos que você acorde atrasado para ir para o trabalho e você decide compensar esse tempo correndo. No meio do caminho, você acaba infringindo algumas leis de trânsito e provoca um acidente. E nisso você se sente culpado, tanto por ter tomado uma decisão errada de acelerar, prejudicando ainda mais, e também pelo risco de poderia ter sido pior. Nesse caso, o sentimento de culpa, ele está de acordo com a realidade, porque realmente você decidiu isso, você viu que não foi, na sua opinião, a melhor decisão e se arrependeu. Então, de uma maneira mais adaptativa, você assume as consequências e você planeja mudar de atitude numa próxima situação. Ok, esse é um tipo de culpa real. Agora vamos pensar num caso de uma imposição de terceiros. Digamos que você decidiu por questões de saúde, questões estéticas, emagrecer e foi num nutricionista, tá com um plano alimentar. E você no fim de semana, você vai sair com seus amigos, mas você decide manter o plano. Então, em vez de você pedir uma cerveja, um refrigerante, você pede uma água com gás. Mas seus amigos começam a te cobrar que agora você tá ficando chata, tá ficando radical,
que uma cervejinha não vai atrapalhar e começa aquela pressão de fora. Nisso, independente se você cedeu ou não, muitas vezes pensar que você não cedeu e foi embora. Aquela vontade, apesar de você ter se mantido no que você se propôs, isso pode vir uma culpa, porque de uma certa maneira, por ser seus amigos e por querer agradar esse pessoal, esse grupo, ser socialmente aceita, você fica se sentindo culpada e acaba cogitando a possibilidade de estar sendo muito radical. Então você percebe que mesmo você se comprometendo, tendo percebido que tomou a melhor decisão, que você está de acordo com seus planos, com seus objetivos, uma pressão externa pode te gerar dúvida e sentimento de culpa. Então, nesse caso, uma imposição de fora pode te gerar culpa, mas quando você analisa, você não vai lidar com a situação, a sua decisão é a mesma. Você vai ter que ver como vai lidar na sua relação com essas pessoas. Seja se mantendo firme, falando não, seja frequentando menos esse ambiente, porque, aliás, uma das coisas relacionadas à mudança é o ambiente que nós estamos, pois ele pode influenciar muito. Mas esse é o segundo ponto. O terceiro está mais relacionado à aceitação, porque é uma imposição, é uma culpa também ilusória, porque, na verdade, ela não procede com a realidade, e só que ela é uma imposição mais interna, não tanto do outro. Na prática, muitas vezes elas estão misturadas, mas aqui eu estou separando para ficar melhor o entendimento. Então, por exemplo, vamos pensar uma mãe que está voltando há 6 meses a trabalhar e ela deixa tudo pronto, uma babá, a avó cuidando dos filhos, tudo numa circunstância bacana para o filho. Deixa leite, tudo ok. E vai trabalhar porque ela precisa. E isso pode gerar para ela um sentimento de culpa, porque ela gostaria de ficar com o filho. Mas ela também não poderia ficar só com o filho, porque também ela precisa trabalhar. Então, essa é o que eu falei, das vezes a gente querer abarcar os dois. Mas não tem como. Você precisa trabalhar, você deixou tudo pronto, então tá dentro do normal, mas vem um sentimento de culpa, que nesse caso é aceitar esse sentimento e não ficar ruminando sobre ele, não ficar alimentando essa emoção. Então, quando vem a emoção, você analisa se tomou as decisões corretas e você deixa essa emoção embora, porque apesar dela ter vindo, ela é um alarme falso. Uma comparação que eu sempre faço é com alarme mesmo. Por exemplo, digamos que você tem uma casa ou uma clínica e você tem um alarme. O primeiro caso que eu citei é de um alarme que ele dispara quando realmente tem um ladrão, então ele está de acordo. O segundo caso é quando é um alarme quando está algum probleminha. É um alarme, como é que fala? Um alarme falso. Tem um problema às vezes no circuito e ele dispara. Quando você vai lá analisar, você tem que arrumar o alarme, porque não tem nenhum ladrão lá. Então, você está de acordo, tem uma pressão externa, seja de amigos, parentes, mas quando você analisa, tá ok. Você só precisa ajustar como você vai se relacionar com essas pessoas, para elas não atrapalharem as suas decisões, você não começar a comprar ideias do outro. E o terceiro caso, muitas vezes, é um erro seu mesmo. Você às vezes vai entrar, esquece a senha ou esquece que tem um alarme, ele dispara. Você automaticamente vai lá e desliga. Também é um alarme falso. Não tem nenhum ladrão, não tem nenhum problema, você só se esqueceu, é só você desligar. Deu para entender?